Você já se perguntou por que durante séculos muitos cristãos acreditaram que Deus havia rejeitado o povo judeu? E mais, por que isso influenciou tanto a forma como os judeus foram tratados pela história afora? A resposta pode estar em uma doutrina chamada supersessionismo, um conceito teológico que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que moldou profundamente o relacionamento entre cristãos e judeus. Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar sua visão sobre a Bíblia, sobre a Igreja e sobre o povo de Israel. Antes de continuar, quero agradecer a todos os membros que apoiam o canal. É por causa de vocês que conseguimos trazer conteúdos aprofundados, baseados em fontes sólidas, com responsabilidade e respeito. O supersessionismo, também conhecido como teologia da substituição, parte da ideia de que, após a rejeição de Jesus, por parte do povo judeu, Deus teria abandonado Israel e escolhido a Igreja como novo povo da aliança. Em outras palavras, todas as promessas feitas por Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, teriam sido transferidas da nação de Israel para a Igreja cristã. Mas será que essa doutrina se sustenta biblicamente? Será que o Deus da aliança eterna rompeu sua promessa com o povo que ele mesmo chamou de menina dos seus olhos? Para entender a origem do supersessionismo, precisamos voltar aos primeiros séculos da era cristã. Quando o cristianismo começou a se expandir pelo mundo greco-romano, muitos dos seus seguidores passaram a ser gentios, ou seja, não judeus. Com o tempo, essa maioria gentílica começou a reinterpretar o papel de Israel nas Escrituras. A destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 AD, esse código foi vista por muitos como um sinal claro da rejeição divina. Se o templo caiu, é porque Deus se afastou de Israel, diziam. Essa interpretação se fortaleceu com pensadores como Justino Mártir, Irineu, Orígenes e Agostinho, que ensinaram que a Igreja era o verdadeiro Israel espiritual, enquanto os judeus seriam apenas um vestígio de um passado superado. Agostinho, por exemplo, acreditava que os judeus deveriam continuar existindo apenas como prova viva da veracidade das Escrituras, não como herdeiros da aliança. Essas ideias foram se solidificando na teologia medieval e pavimentaram o caminho para séculos de perseguição, marginalização e antissemitismo. Mas a grande pergunta é: isso está de acordo com o que a Bíblia ensina? Quando lemos o apóstolo Paulo em Romanos 11, encontramos uma mensagem muito diferente. Ele afirma que Deus não rejeitou o seu povo. Pelo contrário, Paulo usa a imagem de uma oliveira para explicar a relação entre gentios e judeus. Os ramos naturais foram cortados, não para sempre, mas para que os ramos silvestres fossem enxertados. No entanto, ele deixa claro: os ramos naturais podem ser novamente enxertados. E mais ainda, Paulo adverte os gentios para que não sejam arrogantes contra os judeus, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que isso quer dizer? Que a aliança de Deus com Israel não foi anulada. Ela continua válida. A Igreja foi enxertada, incluída, mas não substituiu. Deus não tem dois povos, mas um só povo, com diferentes papéis. Isso muda completamente a forma como vemos as profecias bíblicas, a escatologia, o cumprimento das promessas e o papel de Israel no plano divino. A doutrina da substituição causou uma série de distorções, inclusive no modo como muitas igrejas ensinam os profetas do Antigo Testamento. Passagens que falam da restauração de Israel, do retorno à terra, da vinda do Messias, muitas vezes são reinterpretadas como alegorias sobre a Igreja. Mas será que temos o direito de espiritualizar tudo aquilo que foi prometido literalmente ao povo de Israel? Quando Deus disse que traria seu povo de volta do exílio, ele estava apenas falando simbolicamente? Ou era uma promessa real que estamos vendo se cumprir nos nossos dias? É impossível ignorar os eventos do século XX, após quase 2000 anos de dispersão. O povo judeu voltou à sua terra e restaurou sua nação em 1948. Coincidência? Sorte política? Ou cumprimento de profecias como Ezequiel 36 e 37, Isaías 11 e tantas outras? Se levarmos a Bíblia a sério, precisamos considerar que essas promessas são reais e estão em curso. E, portanto, o supersessionismo não apenas falha em fidelidade às Escrituras, como também bloqueia uma compreensão profética do que Deus está fazendo no mundo atual. Além disso, o supersessionismo ignora a riqueza da herança judaica na fé cristã. Jesus era judeu, seus apóstolos eram judeus. As festas bíblicas, a Torá, os salmos, os profetas, tudo isso vem da tradição hebraica. Ao substituir Israel, muitos cristãos também substituíram a raiz de sua própria fé,
e perderam a conexão com a profundidade do texto bíblico. Felizmente, nas últimas décadas, muitos teólogos, pastores e estudiosos têm feito um caminho de volta às raízes hebraicas. Judeus messiânicos, por exemplo, afirmam que Jesus, ou melhor, Yeshua menos, é o Messias prometido a Israel, e que sua vinda não cancela a aliança com os judeus, mas a confirma. Eles reconhecem que a salvação é para todos os judeus, e gentios menos, mas que Israel ainda tem um papel especial no plano de Deus. O apóstolo Paulo chama isso de mistério, que uma parte de Israel foi endurecida temporariamente, até que a plenitude dos gentios entre, e então, todo Israel será salvo. Esse tipo de leitura não apenas resgata a fidelidade bíblica, como também promove a reconciliação entre cristãos e judeus. Ao invés de arrogância espiritual, promove humildade. Em vez de exclusão, unidade. Em vez de condenação, esperança. Você já tinha ouvido falar do supersessionismo? Será que muitas das ideias que você aprendeu sobre Israel, Igreja, Antigo e Novo Testamento, não foram influenciadas por essa doutrina? Vale a pena revisar os textos bíblicos, estudar os contextos históricos e teológicos, e perguntar: o que Deus realmente está fazendo em nossos dias? Ele está restaurando Israel, chamando gentios, unindo os dois em um só povo, como profetizado em Ezequiel 37, na visão dos dois pedaços de madeira, que se tornam um só. Essa visão não elimina a importância da igreja, mas sim valoriza seu papel junto a Israel. Afinal, Jesus mesmo disse que não veio abolir a Torá, ou os profetas, mas cumpri-los. E em Mateus 19:28, ele promete que os 12 apóstolos se sentarão em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso nos mostra que Deus não se esqueceu de suas promessas. A teologia da substituição precisa ser confrontada, não com ódio, mas com luz. A luz das Escrituras, a luz do amor de Deus por todos os povos, a luz que nos convida a olhar para Israel não com desprezo, mas com reverência, como o povo que nos trouxe as Escrituras, os patriarcas, os profetas e o Messias. E se você é cristão, lembre-se, você não foi chamado para substituir ninguém, mas para servir, amar, orar e caminhar com humildade. A arrogância espiritual é perigosa. Paulo nos alerta sobre isso. Somos ramos enxertados, sustentados pela raiz que é Israel. E essa raiz ainda está viva, ainda produz frutos e ainda faz parte do plano eterno de Deus. Agora que você conhece mais sobre o supersessionismo e sua influência, te convido a refletir sobre tudo isso. Reveja seus conceitos. Releia os textos. Pergunte-se: eu tenho honrado Israel como parte do plano de Deus? Tenho compreendido a igreja como um povo enxertado e não substituto? Agradeço novamente a todos que são membros do canal. Se você ainda não é, clique em Seja Membro e apoie esse projeto a partir de apenas R$ 4,99. Isso te dá acesso aos nossos sorteios de camisetas com nomes em hebraico: Memorise, Estrela de Davi, livros, cursos de hebraico e muito mais. E quanto maior o seu grau de apoio, maiores suas chances de ganhar. Verifique também se você está inscrito no canal, e se ainda não estiver, inscreva-se agora mesmo para continuar recebendo conteúdos como este e participar dos próximos sorteios. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você já conhecia a doutrina do supersessionismo? Concorda ou discorda dela? O que mais te chamou a atenção nesse tema? Vamos construir esse diálogo com respeito e profundidade. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu gostei, compartilhe com familiares, amigos e pessoas do seu grupo de estudos. E receba o nosso abraço fraterno. Lembre-se, sua interação fortalece esse canal e nos ajuda a produzir mais conteúdos relevantes como este. E claro, considere se tornar membro, hoje mesmo. Você apoia nosso trabalho e ainda participa de prêmios e surpresas especiais. E para continuar mergulhando nesse universo fascinante da fé, da Bíblia e das raízes hebraicas, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, ou escolha uma das playlists sugeridas.